Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre simetria de translação e rotação de uma figura. Acompanhem comigo então no slide. Vamos relembrar o que vimos na aula passada. Na aula anterior, nós estudamos sobre a congruência de figuras e a rede de transformações isométricas, da qual tais figuras fazem parte. Então, lembrando que isometria, que iso quer dizer igual e metria de medida, Ou seja, a palavra traz a ideia de medida igual. Então, ela é uma transformação geométrica, que transforma uma figura em outra figura geometricamente igual. Ou seja, não altera o comprimento dos segmentos da figura, nem a amplitude dos seus ângulos. Assim sendo, a única coisa que é alterada numa isometria é a posição da figura. Então, nós vimos também a isometria de reflexão na nossa aula anterior, Veja aí na figura. E podemos conhecer a transformação que ela causa em algumas figuras, Na aula de hoje, nós iremos conhecer as simetrias de rotação e de translação. Muito bem. Começaremos então com a simetria de rotação, conhecida também como simetria radial. Numa rotação, a figura inicial ela vai rodando em diferentes ângulos segundo um ponto central, que é o centro de rotação, ou seja, a figura final é obtida através de uma figura inicial, onde é mantido fixo um ponto, que é o centro de rotação, e todos os outros sofrem deslocamento ao longo de ângulos de uma certa amplitude e em torno de um ponto fixo. Pode ser positiva, quando se move ao contrário do sentido dos ponteiros do relógio, ou negativa quando se move no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Então, observe aí na figura, que está acontecendo aí um processo aí de rotação. Na nossa figura seguinte também, Enquanto na primeira figura apresentada, nós temos um processo de rotação negativo, que ele acontece no sentido do ponteiro do relógio, na segunda figura nós temos um processo positivo, que acontece aí ao contrário do sentido do ponteiro do relógio, tá certo? Então, nessa outra figura aí, da letrinha F, também aconteceu um giro, da letrinha, um giro aí que aconteceu através do processo de rotação. Então, a rotação ou simetria radial é o giro de uma forma, ao redor de um ponto chamado de centro de rotação. Então, a distância ao centro de rotação se mantém constante e a medida do giro é chamada de ângulo de rotação, aí como vocês podem ver na figura. Nós temos aí, um triângulo que ele está girando aí. Observem aí que ele aparece o giro dele tanto no sentido aí positivo, como acontece no sentido negativo. Estão vendo aí as duas setinhas indicando? Então, uma figura ela tem simetria de rotação, ou rotacional, se coincide com ela própria mais do que uma vez durante uma volta completa. Então, nos polígonos regulares, o número de simetrias de rotação é igual ao número de lados do polígono. Então, observe a letrinha F aí também, acontecendo, o giro dela através da simetria radial, de rotação. Então, a rotação ou simetria radial, aí nós podemos observar que numa rotação, um segmento de reta ele é transformado num segmento de reta congruente, um ângulo é transformado num ângulo congruente e o centro de rotação mantém-se fixo, como vocês podem observar aí na figura, Então, ainda falando sobre a rotação, uma figura ela tem uma simetria de rotação de centro O e medida de amplitude A, se o transformado da figura pela rotação de centro O e ângulo A é a própria figura. Isto é, quando ela pode rodar à volta de um ponto e observamos a mesma figura numa nova posição. Estão vendo aí? Então, vamos observar aí
a amplitude dessas figuras, né? Essa primeira figura do lado esquerdo tem uma rotação de centro-O aí e medida de amplitude de 90 graus, mas ela também pode ser observada como uma rotação aí do lado direito de centro-O e medida de amplitude de 180 graus. Observe que embaixo aparece agora do lado esquerdo uma rotação também de centro-O, é a mesma figura, em medida de amplitude de 270 graus. E agora ela aparece como uma rotação de centro-O e medida de amplitude de 360 graus. Isso quer dizer que essa figura ela tem 4 simetrias de rotação de centro-O e a medida de amplitude de 90 graus, 180, 270 e 360 graus, né? Porque observe aí que ela está girando 4 vezes, certo? Então, vamos aí ver mais exemplos de figura com simetria de rotação, ó. Estão vendo aí? As figuras rotacionadas, né? Em vários ângulos aí para vocês identificarem a simetria de rotação acontecendo. Muito bem, então são figuras que vocês costumam ver, né, no dia a dia de vocês, certo? Agora falaremos sobre a simetria de translação. A translação, ela é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Então, todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma e todos os segmentos de reta que formam a figura original são transformados em segmentos de reta paralelos e com o mesmo comprimento, como vocês podem observar aí na figura que aparece, né, com a transformação aí através da translação. Então, essa segunda figura também mostra direitinho o que representa a translação de uma figura. Observem aí que a figura aparece repetida, né, do lado direito aí na segunda figura, né, ela aparece repetida com uma mesma distância e mantendo aí, é importante que a gente mantenha a congruência dessa figura, né? Então, vendo aí a letrinha F também, aparece aí com a translação acontecendo nela. Então, a translação é o termo usado para mover formas, sendo necessárias 2 especificações. A direção, que pode ser medida em graus, né? E a magnitude, né, que pode ser medida em alguma unidade de comprimento. Como, por exemplo, se eu digo caminhar 10 km a 30 graus a noroeste, né? É como se eu estivesse mostrando aí o processo de translação da figura e da pessoa. Então, estão vendo aí esse passarinho se movendo sempre à mesma distância, né? Observando aí a amplitude, né? Observando essa mesma direção e a magnitude aí do passarinho, olha, da imagem dele, né, que aparece sendo repetida a uma mesma distância sempre e observando sempre a congruência da figura. Então, numa translação, observe a figura aí que aparece translada também. Qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. Então, qualquer ângulo é transformado sempre num ângulo congruente, ou seja, com a mesma medida, né? Então, vejamos aí mais exemplos de figuras com a simetria de translação. Estão vendo aí a primeira figura? Observe que neste caso, a translação ela não acontece da forma aí que vocês viram nas outras figuras, né? A figura ela aparece translada aí a partir de um eixo aí em diagonal, percebem? Então isso também pode acontecer. A translação ela não precisa obrigatoriamente acontecer na horizontal ou na vertical, tá, gente? Ela pode acontecer em diagonal também. Olha aí a nossa próxima figura também, obedecendo a translação corretamente, né? Com todos os pontos, né? Observando aí toda a distância, né? Observando a magnitude, a amplitude, tudo direitinho. Estão vendo aí a nossa próxima figura que aparece translada? Você pode olhar para as 2 bolinhas, olha, que elas aparecem também sob um efeito de translação. Observe aí cada triângulo aí dessa figura também sobre um efeito de translação. Observe a figura por completo, olha. As retas, né?
as retas que aparecem aí, né, os segmentos de reta que aparecem em vertical também aparecem aí num processo de translação. Olha na figura embaixo, é uma figura bem parecida com essa figura anterior, certo? Também acontece aí, né, uma repetição dessa figura segundo um processo de translação, tanto na horizontal como na vertical. Se a gente observar em diagonal, isso também acontece. Observe aí a figura do Garfield, né? Ela está aparecendo aí translada também, né, de uma forma aí que aparece na diagonal, estão vendo? O processo de translação indicado aí pela setinha. Muito bem, você é capaz agora de reconhecer uma figura translada, uma figura que sofreu um processo de translação? Então vamos retomar o que vimos hoje. Hoje nós estudamos sobre as transformações isométricas, né, ou as simetrias de rotação e de translação. Nós vimos suas características e vimos também exemplos de imagem relacionadas a cada uma delas. Então eu pergunto a você, agora você é capaz de identificar as transformações isométricas e que acontecem em algumas figuras do seu cotidiano? Quando você vê uma figura, você consegue identificar se há uma simetria nela? Se há uma isometria acontecendo naquela figura? Se essa isometria é de rotação, de translação? Se é uma isometria vista na aula passada, que é de reflexão? Você consegue diferenciar cada uma delas? Vamos lembrar um pouquinho? A reflexão é como se fosse, né, a reflexão da imagem é um espelho, certo? Nós temos a projeção da imagem como se fosse uma imagem refletida em um espelho, certo? A translação, nós temos a repetição da figura com o seu mesmo formato, né, observando toda a congruência da figura e um dos lados dessa figura mantendo sempre a mesma distância, certo? E a rotação, a gente tem o giro da figura, né, de acordo com um determinado ângulo pré-definido, e essa figura aparece girando, né, de forma positiva ou negativa, observando aí o giro a partir dos ponteiros do relógio, certo? Então, se você conseguiu compreender tudo isso, você está pronto para analisar as figuras que aparecem no seu dia a dia e observar a isometria que existe nelas. Muito bem. Então, para mais informações desse tipo, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai encontrar as aulas que você vê por aqui nesse canal. Então, não deixe também de assistir as nossas próximas aulas e fique ligado aqui com a gente sempre. E até a próxima!